Aleluia. Pode se assentar. É um prazer estar com você nessa noite. Se você está nos acompanhando por vídeo, espero que a boa, poderosa mão do Senhor alcance você também. Talvez já tenha alguns dias ou algum tempo que esse vídeo foi filmado, mas nós cremos que Deus é o Senhor do tempo e o Senhor do espaço. Então, que a boa, poderosa mão dele alcance você. Se você está na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande, faça-nos uma visita e eu tenho certeza que você vai ser bem recebida em nome de Jesus. Você que se deslocou da sua casa para vir até aqui, que a graça do Senhor seja revelada a você a todo tempo, a todo momento, e que a vida de Deus se faça presente no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no irmão que está aí perto de você, fala para ele assim: seja um Finéias. Anotou o nome aí, irmão? Olha para a pessoa que agora está do outro lado, que você não abraçou, diga assim para ela: seja um Finéias. Muito bem. Talvez você já esteja se perguntando quem que é esse tal de Finéias. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre Finéias hoje, e você vai ver que você é um Finéias em nome de Jesus. E se você se posicionar como Finéias, o favor vai manifestar de forma extraordinária sobre você, em nome de Jesus. Bom, como começa essa história? Essa história, ela inicia assim: o rei dos Moabitas, quando viu Israel chegando, Israel tinha saído do Egito, mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então você pode imaginar a multidão. Eles vinham como gafanhoto, comendo tudo que tinha pela frente. 5 milhões de pessoas. 5 crentes já faz um estrago em qualquer cozinha. Agora você imagina 5 milhões de crentes, né? O estrago que eles não estavam fazendo pelos reinos que passavam. Quando eles se aproximaram de Moabe, o rei de Moabe falou: não, eu tenho que dar um jeito. E aí então decidiu contratar o maior pistoleiro que existia naquela época. Mas esse pistoleiro, ele era diferente, ele não usava armas, ele usava a palavra. Ele profetizava e já era. Ele declarava alguém morto, era questão de horas, morria. Era um pistoleiro excelente. Então, ele enviou mensageiros até Balaão e fez um contrato com Balaão. Balaão resistia a vir, porque o Senhor falava com Balaão para não ir, mas mesmo assim Balaão decidiu vir. E Balaão, na sua viagem até chegar a Moabe, ele inclusive tem um ato extraordinário. Ele conversa com a própria mula dele. Um anjo do Senhor aparece à mula e ela conversa com Balaão. Quando Balaão chega, o rei de Moabe leva Balaão num monte bem alto para ver todo o Israel. E Balaão sobe, contempla todas as tendas de Israel, contempla o tabernáculo. E Balaão então decide fazer a sua profecia, disparar a sua bala contra Israel. Mas quando ele fala, em vez de sair uma maldição, sai uma bênção sobre Israel. Quão lindos são os teus pastos, quão lindos são as suas tendas, ó Israel. Naquele momento, o rei de Moabe fala assim: que isso, pistoleiro? Eu contratei você para declarar uma profecia sobre Israel e agora você está abençoando? E então Balaão diz essa frase: aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está. Diga: eu sou abençoado. Aí então o rei de Moabe fica extremamente bravo com Balaão, não queria pagar o contrato, mas eu acredito que Balaão falou assim: você quer que eu mando uma bala em você?
uma profecia em você, 2 palitos. Provavelmente o rei de Moabe falou, não, deixa quieto, paga o moço. E então o profeta foi embora. Mas quando o profeta estava saindo, o rei disse, cara, você não pode deixar eu assim no vácuo, né? Você precisa me dar alguma coisa. Balaão olhou de novo para o acampamento de Israel e, sem dúvida nenhuma, ele viu a cruz de Jesus. Se você estudar a maneira como as cabanas, ou as tendas, ou as barracas eram acampadas em volta do tabernáculo, você vai perceber que faz o sinal de uma cruz. Balaão olhou e novamente disse, olha, o que Deus abençoou, abençoado está. Mas olha, eu quero te dar um conselho. Só tem um jeito de você vencer esse povo. Leve eles mesmo a cometerem atos que o Deus deles não aceita. Leve eles mesmo a prostituírem. E foi embora. E então, o rei de Moabe chamou as mulheres do reino que tinha luz vermelha em suas casas e pediu para elas montarem os seus acampamentos próximos dos israelitas. E aí você já sabe, né? 1h30 um homem de Israel ia lá na casa da luz vermelha. E então os homens de Israel começaram a seduzir e conviver com as mulheres moabitas. Você sabe, né? O homem, ele arruma uma mulher e ele traz para casa, né? Então muitos traziam dessas mulheres para dentro do acampamento de Israel. Logo, o povo começou a adorar o Deus de Baal. O que Deus abençoou, abençoado está. Mas a bênção pode ser desperdiçada. A bênção pode ser jogada fora. Desprezada. Assim como Deus abençoou você e abençoado você está, você pode desprezar a bênção. Deus te abençoou, mas você recusa a tomar posse da bênção. Deus então fica irado. Eu sei, é um pouco difícil compreender o Deus de Israel do Velho Testamento, porque você precisa ir ao Velho Testamento com a chave, e a chave é Jesus. Então não vá sem Jesus, porque aí você vai ter que seguir a lei e a coisa não vai dar certo. E então Deus envia uma praga no acampamento. 24.000 pessoas já haviam morrido com a praga. E Moisés já havia dado o esquema. Gente, isso está acontecendo porque vocês estão trazendo as mulheres moabitas para cá. Ninguém faz mais isso. Mas não, os homens continuavam no lance. E então um dos chefes de tribo foi até Moabe e trouxe uma mulher para dentro da sua casa. Aí surge o nome, como que é? Finéias. Aí brota Finéias na história. Até aqui nas escrituras não fala sobre Finéias. Finéias é neto de Arão, que era o sacerdote. Finéias pega uma lança, segue os dois, o homem e a mulher, e ali dentro da tenda deles, atravessa eles com a lança. Naquela hora, a praga cessou. E então Deus diz algo a respeito de Finéias. Vamos ler esse texto? Eu te contei toda a história, e aí a gente vai ler só alguns versículos para você ver que está na Bíblia, tá? Vamos lá, coloca para mim Números capítulo 25, por favor. A partir do verso 6, por favor. Eu estou na NVI, tá? Números capítulo 25, verso 6, por favor.
Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Verso 8. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra Israel. Versos 9. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Verso 10. Então, e o Senhor disse a Moisés, verso 11, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Verso 12. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Verso 13. Dele e dos seus descendentes serão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Amém? Esse é o texto bíblico. Uma história complicada para se contar nos nossos dias, né? Porque nós temos aqui um assassinato, né? Um duplo assassinato. Finéias matou 2 pessoas e não é uma história linda de se contar, principalmente num culto. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade e é inerrante em suas histórias. É um fato que aconteceu. E o fato removeu a prova. E eu disse para você, irmão, seja um Finéias. Fala de novo aí, irmão, seja um Finéias. Encosta em que está do seu lado e fala, seja um Finéias. Tudo que está no Velho Testamento é uma foto daquilo que nós podemos aplicar no Novo. Ok? Finéias aqui, ele representa eu e representa você. A praga representa questões que nós enfrentamos. E o desvio que todo o povo havia aplicado em sua vida, nós podemos chamar de iniquidades. Na verdade, o nome é iniquidades. Eu não vou ministrar a respeito de maldição hereditária, porque nós cremos, e o ensino que entregamos a você, é que toda a maldição que havia sobre você acabou no dia em que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ele se tornou maldito no seu lugar, ok? Essa é uma verdade que tem que estar concentrada e firmada no seu coração, porque senão você olha para a sua vida e acha que é alguma maldição que você está carregando. Por que que eu sou extremamente nervoso e arrumo confusão aonde é que eu vou? Por que que eu me cedo a esse vício e eu não consigo vencer esse vício? Por que que eu ajo dessa maneira? Por que que essa enfermidade insiste em me acompanhar? E você pode olhar para isso e achar que isso é fruto de alguma maldição hereditária. No começo do culto, eu citei para você Hebreus 13:9. Não seja fortalecido em muitos ensinos errados, mas que o seu coração seja fortalecido na graça de Deus. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, todas as maldições que havia sobre você foram encerradas, inclusive as maldições hereditárias, as maldições que foram acompanhadas da sua geração, que veio no seu DNA espiritual ou no seu DNA natural também, elas foram canceladas em Cristo Jesus. Mas se você tem mais de 2 horas de crente, você já percebeu que as iniquidades permanecem.
E se você não confrontar as iniquidades, elas tomam conta do seu corpo. Percebe? Vou levar você de volta para a história. Deus havia abençoado os israelitas, correto? Mas Balaão disse: tem um jeito. Coloque eles para conviver com as iniquidades. Você aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou um santo de Deus. Agora você é a luz que ilumina o mundo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é servo de Deus, você é um missionário do Senhor, você é um ministro de Cristo, você é um sacerdote desta nova geração, você é uma luz que brilha na escuridão, você é a glória de Deus manifestada sobre a face da terra, você é a expressão de Cristo por onde você vá. Isso é quem você é. Mas mesmo sendo todas estas coisas, e o seu coração tem que ser fortalecido nelas, porque elas são um fato devido à obra consumada de Cristo Jesus por você, as iniquidades tendem a seguir. Por que que eu trabalho, faço, realizo, e mesmo assim eu vivo na pobreza? Por que que eu cuido do meu dia a dia, eu sou atento, mas mesmo assim eu cedo a este vício? Por que que eu me sinto rebaixado, não me sinto especial? Por que que eu me sinto feio? Por que que eu me sinto desprezado, mesmo eu sendo a menina dos olhos de Deus? São iniquidades que são transferidas de geração em geração na nossa família. É muito comum pais alcoólatras ter filhos alcoólatras. Estou usando apenas um exemplo, não quero que você fixe nesse fato, porque não quero combater aqui o alcoolismo com você. Não, eu quero combater com você as iniquidades. Só que as iniquidades, elas podem cessar, a praga pode cessar, desde que você se levante e se posicione como Finéias. Até aqui você pode ter vindo vício, até aqui você pode ter vindo, ó, limitação, até aqui você pode ter vindo, mas daqui não. Agora, da minha geração em diante, eu tomarei posição. Eu sou Finéias, eu me posiciono. Talvez você fale assim: ah, Moisés, mas será mesmo que isso é transferido? Eu quero te mostrar nas Escrituras. Olha o exemplo de Abraão, o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça, ele se tornou justo diante de Deus. Mas Abraão está passando um pouco de necessidade em Canaã, então ele vai para o Egito. E quando ele chega lá no Egito, ele vê que Sara é uma gata, linda e maravilhosa. Ele fala assim: rapaz, está maluco? Esse pessoal aqui vai querer me matar para poder ficar com Sara. Então vamos fazer o seguinte, Sara, fala que você é minha irmã. Não é assim uma mentirona, entende? Porque na verdade eles eram meio irmãos. Mas era mentira, porque ele coabitava com ela. Era esposa dele. E então Sara saiu bancando a moça. Quem olhou e gostou? O rei. E eu quero dar só uma denta aqui para as irmãs. A gatinha tinha 70 anos, tá? Hã? Tá bom para você? Aí quando eu falo que eu vou chegar nos 120, você dá risada. Eu com 70, irmão, um gataço. Hã? Ó, sente. Hã? Só falta 20 para eu chegar a 70, irmãos. Vou chegar melhor do que eu estou, amém? Aleluia. Espero que você esteja aqui junto comigo. Se não tiver, nós em terra, não tem problema. A gente segue em frente, né, irmão? Quem morreu que perdeu. Mas vamos voltar lá na menina, na Sara, de 70 anos de idade. O rei falou: quero essa mulher no meu harém, rapaz, manda buscar. Depois o rei descobre que Abraão havia mentido.
Mas Deus, em sonho, revela para o rei que a coisa vai ficar preta se ele matar Abraão. Ele, além de liberar Sara, ainda dobra as posses de Abraão. Abraão pensa que devolveu? Devolveu nada, pegou tudo e voltou para casa. Mais rico ainda. Algumas décadas depois, o filho de Abraão, Isaque, também vai para o Egito. E quando ele está indo com a sua esposa, Rebeca, ele fala: Rebeca, tu é linda demais, mulher, tá louco? Faz o seguinte, fala para esse povo que você é minha irmã. Naquela época era o rei Abimeleque. E o rei Abimeleque então fala: que isso, essa Raquel é bonita, hein, rapaz? Chama ela para o meu harém. A mesma coisa. Deus revela em sonho que a mulher é casada e o esposo é Isaque. O rei faz a mesma coisa, devolve a mulher, dá umas cameladas para Isaque e ele volta para casa. A história vai se repetindo, entende? A iniquidade é um espírito que acompanha, não é uma maldição. Entenda isso, não é uma maldição, não estou falando de maldição. Toda maldição foi removida de você em Cristo Jesus, assim como foi de Abraão, porque ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. É um espírito que segue. E esse espírito, ele só encerra quando você se posiciona e fala: até aqui foi, mas daqui para lá não passa. Eu me posiciono. Agora, eu não estou aqui para trazer revelações sobre você, até poderia apontar aqui, né, as coisas que você precisa fazer. Deus podia me dar um espírito de revelação agora, e eu entregar umas paradas terríveis sobre sua vida, e você ia sair daqui talvez chorando, mudado, transformado, mas eu creio que esse não deve ser o padrão do Senhor para esses dias que nós estamos vivendo. Já houve época na história da igreja que era assim. Lê lá o livro de 1 Coríntios. A pessoa entra, estão falando em línguas, não compreende, mas de repente alguém entrega uma revelação, a pessoa fica de boca aberta porque revelou tudo que estava acontecendo com ela. Essa é uma realidade que tem que voltar para a vida da igreja. Mas hoje Deus dá a você também a oportunidade de fazer um check-out, de analisar a si mesmo. Qual é a situação da minha vida que eu preciso me posicionar e ser um Finéias? E falar: até aqui veio, mas daqui não passa. Quando eu comecei a meditar sobre isso hoje, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele veio do Paraná para Tangará da Serra, para a região do Mato Grosso, e naquela época ele ainda não era crente. Eu não convivi, já nasci com meu pai crente. Mas às vezes eu ouvia histórias, muito poucas, há algo muito ralo nas minhas memórias sobre isso, mas às vezes eu ouvia histórias das dificuldades que o meu pai enfrentava por causa de uma vida iníqua. E as dificuldades que ele tinha dentro do lar, e até que um dia, numa roça, alguém apresentou Jesus para ele. Naquele dia, meu pai entregou a sua vida a Jesus. Dentro do contexto religioso deles, aceitou Deus. Naquele dia, a história da minha família foi transformada. Eu tinha uma tia, nome dela Vitorina, já é falecida, era alcoólatra no extremo. Não convivia conosco, ela morava em Paraná, mas quando ela vinha, a gente percebia o quanto ela sofria com aquilo. A gente já criança e percebia. A gente adulto percebia também. Meu pai, por se posicionar, falou: ó, até aqui você chegou na minha casa, daqui para lá é Finéias. Eu me posiciono, eu tomo posição. Nunca vi meu pai
fazer algo iníquo. Eu nasci depois. Eu sou debaixo daquela bênção que nós lemos a respeito do que Deus falou de Finéias. A tua geração vai caminhar debaixo disso. Eu estou aqui hoje, nesse palco, contando isso para você, porque o meu pai se posicionou lá atrás. E se você se posicionar naquilo que você precisa ser Finéias, aqueles que virão depois de você, e será a sua geração, tomarão posse da bênção que você estabeleceu. Mas você precisa se posicionar como Finéias. Percebe? Está tudo pronto para você. A obra consumada da cruz já disponibilizou todos os recursos que você precisa para ser Finéias. Mas é você que precisa se posicionar, entende? É você que precisa falar: vício, até aqui você veio na minha vida, mas a partir daqui eu me posiciono. Eu estabeleço que aqui é o fim, e eu e a minha casa vamos desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim. É você que se posiciona. É você que se levanta no meio da pobreza e fala: até aqui a minha família veio se arrastando, com dívidas, com necessidades, mas daqui para frente eu me posiciono. Eu creio na graça do Senhor, eu creio no favor do Senhor, eu vou tomar posse daquilo que o Senhor preparou para mim, e eu vou assumir a minha responsabilidade como empreendedor. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, recursos financeiros estarão disponíveis para mim, eu tomo posse. E a partir de você, a sua geração vai desfrutar daquilo que você vai fazer. Por quê? Porque Jesus se fez pobre na cruz para que você fosse enriquecido em tudo. Está pronto para você. O que é necessário? Você ser um Finéias. Fala para o irmão que está do seu lado: seja um Finéias. Qual é a situação que você está envolvido? Seja um Finéias. Talvez você já enfrentou situação de divórcio, é algo doloroso, terrível. Talvez você experimentou seus pais passarem por esse processo. Mas isso não precisa continuar com você. Talvez você até casou de novo e não precisa acontecer de novo. Só basta que você se posicione: agora eu sou Finéias. Até aqui você veio, Espírito, mas daqui não vai passar, porque eu me posiciono. O Senhor é por mim. O meu leito é sem mácula e sem ruga, porque Deus preparou a esposa perfeita para mim. Se estabelece, finca os pés, pega a lança e atravesse o espírito iníquo, encerra ele na sua vida. Posicione-se, está disponível para você. Talvez o vício veio perseguindo gerações e gerações da sua casa. E chegou até você. E você percebe que ele está ali. E quando você dá mole, você cai, você percebe que ele está ali. Posicione-se. Posicione-se. Meu irmão, o Rubens, que tem a casa de recuperação lá em Jaru, já esteve aqui conosco algumas vezes. Ele conta de quando ele se posicionou. Para a gente, foi um momento horrível. Porque a gente estava a ponto de perder um irmão. Orávamos, jejuávamos, pedíamos ao Senhor, mas sabíamos que somente Ele poderia se posicionar e se estabelecer como Finéias. Até que um dia, no meio da crise que ele estava enfrentando, ele se posicionou. A partir de hoje, eu não coloco mais droga e nem álcool na minha boca. Até aqui você veio, daqui não passa, eu sou Finéias, eu me posiciono. Quando você se estabelece para ser como Finéias, Deus manifesta, a praga para. Percebe? Não é o seu ato que encerra a praga, é Deus que vai lá e fala: agora acabou. Posicionou-se. Acabou. Finéias entrou dentro da tenda. Eu posso imaginar o tanto que Finéias sofria emocionalmente.
porque ele iria matar um irmão dele. Finéias era filho de sacerdote, era sacerdote. O sacerdote, ele cuida do povo, cuida de gente. Ele não está acostumado a tratar como animais, cuida de gente. E ele teve que entrar dentro daquela tenda. A palavra de Deus fala que ele ofereceu um sacrifício. Às vezes, se posicionar como Finéias, você vai ter que ferir na própria carne. Não vou mais tocar nisso. Eu vou me posicionar. Até hoje eu lembro do dia em que eu parei de fumar. Até hoje eu lembro. Eu estava ali na Cândido Mariano, um sol escaldante. Eu com maço de cigarro no bolso, maço Hollywood, daquele de maço, não é nem de caixinha não, porque eu gostava do mais forte. Do forte, do forte. Daquele que o diabo gosta mesmo, para arrebentar com o cara. Como que eu ia viver 120 anos fumando do forte? Fala para mim. Não ia ter como, né? Mas naquele dia, eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador. Naquele dia, eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Eu olhei para o cigarro, falei assim, esse negócio vai me matar. Nunca mais eu vou fumar. Joguei o cigarro no chão, apaguei ele, mas fiquei com o maço e o isqueiro no bolso. Eu não vou fumar, mas não é porque eu não tenho. Porque tem gente que fala, eu vou tirar esse negócio daqui, eu não vou ver, eu não vou pegar. Não. Tem que estar disponível. Você é que não quer, entende? Porque se você quiser, está lá. Ok? Olha a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus colocou no jardim. E ainda disse para o pessoal, gente, não come, porque se vocês comerem, vocês vão se dar mal. E a gente passando lá e falou, mas rapaz, que árvore gostosa, meu Deus. Tem jiló para todo lado, mas essa manga, quando eu olho para essa bourbon, minha boca... Mas não pode. Por que Deus falou que não pode? Eu quero. Deus não proibiu, Deus não mandou um raio. Pegou da bourbonzona, ó, pá, mordeu. Bourbon é manga, você que talvez mora em outra região. Mas cuiabano, quando vê uma bourbon, até desmaia, dá chilique. Então aqui não pode falar maçã, tem que ser uma manga bourbon, que aí dá até água na boca. Naquele dia, irmãos, eu me posicionei como Finéias. Aquele dia eu fui Finéias na minha vida. E eu sei até hoje que eu tenho predisposição para o cigarro. Se eu colocar na minha boca, eu volto a fumar de novo. Sabe o que eu faço? Nem chego perto. Por quê? O que é um gene predisposto? Ele está pré-programado para aquilo. Quando você põe fogo nele, ele incendeia. Entende? Então, você também tem predisposição para algumas coisas. Posicione-se, se estabeleça como Finéias. Deus já preparou o que você precisa. A vitória já é sua em Cristo Jesus. Você já é mais do que vencedor. Mas precisa se posicionar. Quero finalizar com essa pergunta para você. Qual área da sua vida precisa se posicionar? Olha a história de Jacó. Jacó, novinho, enganou seu irmão, Esaú. Ofereceu para ele um prato de lentilha em troca da bênção do primeiro filho, da primogenitura. Ele achava que ele tinha o direito da bênção. Só não tinha avisado o pai, Isaac.
Aquele que falou para a mulher que era irmão. E essa mulher chamada Rebeca era a mãe de Jacó. Não tinha falado para o pai, mas tinha falado para a mãe. Olha, você sabe que eu quero ser o primeiro aqui de casa, né? Meu pai só tem olho para Esaú, mas eu quero ser o primeiro aqui. Então eu comprei. A mãe então falou, fica tranquilo, meu filho, eu ajudo você. Quando Isaac ficou bem velhinho e ia entregar a bênção a Esaú, Raquel sabia, mandou chamar Jacó e falou, Jacó, se prepara, porque hoje eu vou vestir você igualzinho Esaú se veste, você vai enganar o seu pai e ele vai abençoar você. Foi dito e feito. 2 caloteiros. Pastor, por que a Bíblia não esconde essas coisas? Porque a Bíblia não varre as coisas para debaixo do tapete. Ok? Não pensa que você vai escondendo as suas bagaceiras por debaixo do tapete e não vai ter consequência. Vai ter consequência sim. Se você arrebenta com o seu corpo, a morte vai chegar mais cedo. Se você é infiel no seu casamento, um dia isso vai vir à tona e você vai se acabar. Se você tem consumo excessivo de qualquer substância que afeta o seu corpo, não importa que seja açúcar ou álcool, vai arrebentar com você. Porque tem gente que acha que açúcar não é problema. Não, açúcar, ela causa uma doença chamada diabetes. Aí você fica com o diabo no corpo, diabetes. Que endiabrado a vida toda, endiabrado, estou endiabrado. É claro que ela pode ser também hereditária. Não quero condenar ninguém aqui, não é mensagem de condenação. Eu só estou falando que você precisa se posicionar, mesmo sendo uma enfermidade, você também pode se posicionar e falar, enfermidade você vê até aqui, a partir daqui, acabou, não passa. Está encerrado isso na minha vida. Um dia minha esposa falou assim, seu pai teve câncer. Eu falei, não teve. Teve, não teve. E até hoje não teve. E eu não vou ter também, em nome de Jesus, porque não teve. E se teve, Finéias já se posicionou e falou que não, gigante. Você é que tem que se posicionar. Então não importa o que você está permitindo afetar no seu corpo, a questão é, quando é que você vai se levantar e se posicionar? Quando é que você vai ser Finéias e falar, aqui, até aqui chegou, mas aqui não passa. Ah, mas a minha tia teve isso, a minha mãe teve isso, então também vou ter isso. Tudo bem, não tem problema. A praga vai continuar, 24 mil já morreu, podia ser 48, né? 96 e assim por diante. Mas quando Finéias se posiciona, a praga se encerra. Jacó roubou a bênção de Esaú e fugiu. Adivinha com quem que ele encontrou? Com os parentes de Raquel, outros pilantras chamados Labão. A iniquidade, ela vai assim, ó, passeando, entende? Eu acompanho às vezes alguns homens que já foram casados 2, 3 vezes, eles estão querendo casar de novo, achando que vai achar uma mulher agora que vai resolver a vida deles. Eles não sabem, a iniquidade vai seguir na próxima, não tem boca. Enquanto você não posicionar como Finéias, não tem jeito. Só vai mudar a roupa, a cor e o tamanho. Vai seguir. Não tem. Não dá para tampar o sol com o peneiro, irmão, para essas coisas. Só para você entender, Jacó, eu sou o bom da boca, eu engano todo mundo. Queria casar com Raquel. Fez a maior festa de casamento, deu a vida, 7 anos de trabalho, dormiu uma noite embriagado, porque o sogro mandou embriagar ele. Quando ele acordou de manhã, que olhou do lado, era outra mulher, a irmã. Surpresa! Surpresa! Você casou com a mais velha, porque aqui na minha casa é o seguinte, primeiro casa a mais velha, depois casa a mais nova. Ele falou, meu Deus do céu, eu pensei que eu era o chefe de passar a perna, mas vocês estão violentos, hein? Até que um dia, Jacó,
que estava querendo passar a perna no irmão de novo. Eu já contei essa história aqui para vocês, já ministrei sobre isso. Esaú tem um comportamento de Jesus. Esaú se encontra com Jacó, não foram os presentes que Jacó enviou que amansou Esaú. Esaú é uma foto da graça de Deus, Jacó não merecia. Naquela noite, Jacó atravessa o ribeiro e aí nós temos Peniel. E Jacó então gruda no Senhor e fala assim, gruda no anjo e fala assim, agora eu sou Finéias, eu me posiciono, isso não vai mais acontecer na minha vida. Naquela noite, Jacó teve um encontro com Deus, porque ele se posicionou, eu não te largo quando eu entregar a minha bênção. Ou seja, essa história de mentira, vagabundagem, safadeza, mentiragem na minha vida, acabou até aqui, daqui para frente, não vai acontecer de novo. Naquela noite, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, um príncipe de Deus. Percebe, irmãos? O que Deus fez? Mudou o nome, por quê? Porque ele se posicionou. Talvez você está enfrentando situações na sua vida que está chamando você a se posicionar. Deus vai mudar o seu nome. Talvez de pobre para enriquecido. Talvez de alcoólatra para totalmente sóbrio. Talvez de vagabundo para extremamente trabalhador. Eu não sei. Você só precisa ser Finéias. Você só precisa se posicionar. Levante aí onde você está. Sejam Finéias. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Sejam Finéias. Aleluia. Vamos lá em Números 25 de novo, por favor. Coloca a partir do verso 11. Verso 10. Números 25, a partir do verso 10. E o Senhor disse a Moisés, para mim, tá? Meu nome está ali nas escrituras. Hã? Chora, você que não tem nome bíblico. E então o Senhor falou a Moisés: Jussaina, filha de Creusa. Taiane, filha de Silas. Eli, filho de Moisés. Irmãos. Ellen. Você. Você pode mudar a história da sua casa. Paulinha. Você pode mudar a história da sua família. Rogério. Cada um de vocês que estão aqui. João, filho de Ivo. Alexandre, filho de Narciso. Irmãos, seu nome está escrito diante do Senhor. E hoje Ele diz a seu respeito, porque se você se posicionou, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Aleluia. Você se posiciona como Finéias, vai ter paz. Eu passo no meio de uma multidão fumando, em paz. Paz. Vai ter paz. Deus não vai pedir para você fazer algo que Ele ainda não capacitou você a fazer. Você não será tentado além das suas forças. 1 Coríntios. Porque no meio da tentação, Deus lhe dará um escape para que você possa sair dela. É nesse contexto que está escrito: Deus é fiel. Deus é fiel. Posicione-se. Posicione-se. Posicione-se.
Verso 16. Opa, desculpa, por favor. Verso 12. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha paz. Verso 13. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. A decisão que você toma hoje, a posição que você toma, influencia a sua vida e das gerações que vêm por meio de você. Feche seus olhos. Hoje o Senhor te trouxe nesse lugar porque Ele tem um propósito específico. Hoje é uma noite de check-out. É preciso checar, ver o que precisa ser estabelecido, em que área da sua vida você precisa se posicionar e se falar: eu sou Finéias, até aqui você veio, mas daqui não vai passar. Deus tem sonhos e projetos incríveis a seu respeito, mas como os israelitas ali que foram se prostituir com aquelas mulheres, você também pode estar desprezando a bênção, desprezando a unção, desprezando o favor, e a praga tem chegado. É hora de você se posicionar. É hora de você dizer: aqui eu sou Finéias, aqui não. Eu convido você a se posicionar. Se você quer se posicionar, põe as suas mãos para frente assim, se posiciona e fala assim: aqui é Finéias. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Diga assim: na força de Jesus que está em mim e eu nele, com o escudo da fé nas mãos e com o capacete da salvação, eu me posiciono e declaro aqui e agora que até aqui você veio, mas a partir daqui e a partir de agora está encerrado. Eu declaro eliminado, derrotado, acabado, encerrado no nome de Jesus. Eu sou Finéias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um abraço do irmão que está aí do seu lado e fala assim: bora para frente, a praga se encerrou. Aleluia, aleluia. Que a graça e o favor do Senhor manifeste na sua vida. Nós vamos